6 horas 10 minutos. Vamos a Brasília agora conversar com o Márcio Rocha. Dia longo, hein, Márcio Rocha? Claro, porque teve um encontro importante, presidente Lula com o presidente francês Emmanuel Macron. Depois do tour de Macron pelo Brasil, passou pelo Pará, passou por São Paulo, hoje esteve na capital federal, está ainda, Rio de Janeiro também, bem lembrado, Ale. Hoje está ainda na capital federal. Mas mais cedo teve esse encontro com o presidente Lula e aí vários assuntos foram abordados, não é, Márcio Rocha? Claro, os assuntos comerciais envolvendo Brasil e França, acordos bilaterais que foram assinados, muitos deles. Também teve discussão a respeito do possível acordo entre Mercosul e a União Europeia. Quem sabe, né, se a França deixar de ser um entrave. E o presidente Lula também falou das eleições na Venezuela. Tem muita coisa, hein, Márcio Rocha? Boa noite. Oi, pessoal, boa noite para vocês, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Pois é, começando pelo começo, né? A gente tem agora pelo menos 21 novos acordos bilaterais entre Brasil e França, depois que o presidente Lula e o presidente francês Emmanuel Macron assinaram esses documentos numa reunião que a gente teve aí bilateral no Palácio do Planalto. E depois teve essa declaração à imprensa. Aí Lula falou durante o depoimento dele que a parceria entre os dois países está fortalecida e que essa cooperação que foi assinada de vários acordos bilaterais, essa cooperação vai ser em várias áreas, principalmente nas áreas de jurídica internacional em matéria penal, áreas como meio ambiente, inteligência artificial, direitos humanos e igualdade de gênero. E depois de 3 dias de viagem oficial, Lula afirmou que Macron viu que o compromisso ambiental do Brasil não é retórico, já que, segundo Lula, principalmente o desmatamento na Amazônia foi reduzido em 50% nos últimos meses e que a meta é zerar esse desmatamento até 2030. Outro ponto que também foi citado pelo presidente brasileiro é que o país rechaça categoricamente todas as manifestações de antissemitismo e islamofobia, principalmente relacionadas à questão do conflito que ocorre neste momento entre o governo de Israel e o Hamas, lá na faixa de Gaza, e que não se pode permitir que a intolerância religiosa se instale no mundo, no Brasil, enfim. Macron elogiou, inclusive, a posição do governo brasileiro para tentar resolver a crise na Venezuela. Mas Lula disse que a não inscrição dos candidatos de oposição nas eleições do país venezuelano, né, no nosso vizinho aqui, é bastante grave. E esse é um trecho do discurso da entrevista do presidente Lula que a gente vai ouvir agora. Então, eu disse ao Maduro, garanta que seja mais democrática, porque é importante para a Venezuela voltar, sabe, ao mundo, sabe, com normalidade. Bem, eu fiquei surpreso com a decisão, primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela Justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Tá? Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela Justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então, foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata. Mas o dado concreto é que não tem explicação. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato. Eu não quero nada melhor nem pior. Eu quero que as eleições sejam feitas igual a gente faz aqui no Brasil, com a participação de todos. Quem quiser participar, participa. Quem perder, chora. Quem ganhar, ri. E assim a democracia continua. É isso que eu penso. Pois é, e Macron disse que existe uma amizade recíproca entre Brasil e França e que a Praça dos Três Poderes foi maltratada por inimigos da democracia no dia 8 de janeiro, mas que o país teve força para resistir aos ataques criminosos. Sobre a guerra na Ucrânia, Macron disse que o Brasil se colocou desde o início contra a invasão cometida pela Rússia e que os dois governos estão juntos, mas podem tomar posições diferentes sobre questões específicas nesse ponto. Ao ser questionado sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul, Lula afirmou que a proposta atual é melhor que a antiga e que a briga de Macron é com os europeus e não com o Brasil. Esse é um outro ponto que a gente vai ouvir agora na entrevista do presidente. O Brasil não está negociando com a França. O Mercosul está negociando com a União Europeia. Não é um acordo bilateral entre Brasil e França, um acordo bilateral entre Brasil. É um acordo comercial de 2 conjuntos de países.
De um lado, a União Europeia, com seus países, e do outro lado, o Mercosul. Então, veja, o Mercosul está conversando com a União Europeia. A União Europeia é representante dos países da União Europeia. Obviamente que depois da decisão da União Europeia, se o Macron tiver que brigar com alguém, não é com o Brasil, é com a União Europeia. É com os negociadores que foram escolhidos para negociar, não é comigo. Então, estou muito tranquilo nesse negócio. Eu confesso a você que o acordo tal proposto agora é muito mais promissor de assinar do que o outro que era, mas obviamente que como o Brasil tinha o direito de ser contra a primeira proposta, eu acho normal e democrático que o presidente Macron tenha o direito de ser contra a proposta. E aí nós vamos tentar continuar conversando com a União Europeia. Essa briga que tem que fazer com o Macron é a União Europeia. E a minha briga fica com o Mercosul. Pois é, o presidente francês, Emmanuel Macron, respondeu também, né, quando foi questionado sobre esse mesmo tema, afirmou que seria loucura fechar esse acordo sem ajustes, né? E a gente lembra, para finalizar, que no início dessa cerimônia, Lula condecorou Macron com o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros. Em retribuição, o presidente da França também condecorou, mas a primeira-dama, Janja da Silva, com a insígnia da Ordem Nacional da Legião de Honra no grau de oficial. Esse título, essa condecoração que já tinha sido, inclusive, dada ao presidente Lula, né, anteriormente, e agora foi dada para a primeira-dama Janja da Silva, pessoal. Perfeito, Márcio. Obrigado pelas informações, mas eu queria destacar justamente a primeira coisa, o primeiro tema que o Márcio trouxe pra gente, que foi essa questão, essa rusga com a Venezuela que vem se desenrolando ao longo dos últimos dias, porque o presidente Lula hoje falou que é grave que a candidata da principal frente de oposição da Venezuela tenha sido barrada de se inscrever, a Corina Iores, que ia completar o registro no prazo até terça-feira, não conseguiu fazer esse registro para concorrer nas eleições desse ano e ela já era substituta. O próprio presidente Lula, na declaração que a gente acompanhou aqui, ele cita a Maria Corina Machado. Ele não chega a falar o nome, mas ele fala da candidata que foi impedida pela justiça. Ela era o primeiro nome indicado por esse principal bloco de oposição ao ditador Nicolás Maduro a ser indicada, mas a Maria Corina Machado foi impedida pela justiça da Venezuela de concorrer e a Suprema Corte no país é ligada, é alinhada ao ditador Nicolás Maduro, não pode ser considerada uma corte livre. E diante do impedimento das duas, a oposição agora deve apoiar o nome de Manuel Rosales, que foi um candidato que conseguiu se inscrever de última hora. Ele, inclusive, já manifestou que se outro candidato, apoiado por uma frente maior de oposição, conseguir se inscrever, conseguir estar apto a disputar as eleições, ele abre mão da própria candidatura. E essa foi a primeira vez que o presidente Lula, um aliado histórico de Nicolás Maduro, falou sobre o tema. Na terça-feira, o Itamaraty, o governo brasileiro, já tinha se posicionado, o Ministério das Relações Exteriores tinha divulgado uma nota dizendo que o Brasil acompanhava com expectativa e com preocupação o processo eleitoral na Venezuela, o que levou a Venezuela a reagir. O governo Maduro respondeu dizendo que o comunicado parecia ter sido redigido pelos Estados Unidos, que é um adversário de muitas décadas do país, da Venezuela. No ano passado, Venezuela e Estados Unidos tinham se comprometido com essas eleições livres e limpas em troca da retirada de sanções econômicas por parte da Casa Branca contra o regime de Nicolás Maduro. Uma situação para a gente acompanhar e acompanhar com preocupação realmente, porque é um país aqui vizinho que já vive uma ditadura há bastante tempo e tinha a perspectiva de pela primeira vez realizar eleições livres e limpas. Vamos ver como vai ser isso daí. E muita gente diz que o Brasil deveria ser mais enfático nessas críticas à Venezuela. Talvez devesse mesmo, né? Uhum. Mas a gente conversa com muitos professores de relações internacionais, com muitos cientistas políticos, e na diplomacia não funciona desse jeito. Eu aqui posso dizer que o Nicolás Maduro é ditador, porque para mim ele é mesmo. Aqui na Band News FM a gente trata dessa maneira. Sim. Mas na diplomacia é muito difícil que aconteça isso. Então a nota do Itamaraty teve um tom adequado, fazendo aquelas críticas. O presidente Lula, pela primeira vez, demonstrou com um pouco mais de veemência o que pensa
com relação às eleições na Venezuela, ou pela primeira vez criticou de fato o que acontece por lá. E na diplomacia, como eu disse ainda há pouco, a gente conversa com muitos professores de relações internacionais e eles dizem o seguinte: as palavras usadas são muito importantes. Você não pode meter o pé na porta porque existem relações comerciais envolvidas, né? Então, cada palavra tem que ser medida. O presidente Lula usar o termo grave já mostra que subiu um pouco o tom. Parece pouco para quem acompanha de fora, mas na diplomacia funciona desse jeito. É só ver a reação, né, do governo da Venezuela ao Brasil usar preocupação. Então, falar que é grave, que é candidato, e é gravíssimo, é um absurdo completo. Aqui a gente diz, mas na diplomacia você tem que escolher as palavras para que as relações comerciais também não sejam muito comprometidas.